Olá, o programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos de hoje fala sobre ideologia de gênero com o pastor Fábio Ben Yehudá, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não sai daí não, que a gente está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil via satélite, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. No programa passado, quando nós falamos sobre teorias da conspiração, a gente teve um retorno imenso da parte de você, que é nosso telespectador, pedindo para que a gente continue o tema. Então, em breve, o pastor Edson estará aqui e continuará esse tema para você poder esclarecer as suas dúvidas. Se você que está me assistindo tem alguma pergunta sobre o tema teorias da conspiração, eu vou deixar uma foto minha no programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos com o pastor Edson lá na minha página facebook.com/Jaqueline Stefano, e você vai deixar lá a sua pergunta. Portanto, quando ele voltar, a gente vai poder esclarecer a sua dúvida. facebook.com/Jaqueline Stefano. Eu te convido também, entrando lá, para curtir a página, porque é possível você acompanhar os temas que vão ser abordados e trazer sugestões sobre o que você gostaria de ver aqui no Temas Bíblicos. E é lógico, a partir do momento que você curte, você vai acompanhar as nossas postagens. Então, sempre que a gente tiver alguma novidade, alguma promoção, que eu estiver gravando temas bíblicos, você vai poder acompanhar. E é lógico, como o programa é feito especialmente para você, nada melhor do que a gente estar pertinho, né? Entra lá, facebook.com/Jaqueline Stefano, por lá eu te espero. E também você pode acompanhar as fotos do que acontece nos bastidores do programa que a gente prepara através do Instagram, @JaqueStefano, JackStefano, facinho de você encontrar, tá bom? E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante: ideologia de gêneros. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Fábio Ben Yehudá. Pronunciei corretamente, pastor? Corretamente. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, shalom a todos, aos telespectadores. É motivo de alegria estar de volta aqui na programação e hoje abordando um assunto que também envolve família, né? Que é a ideologia de gênero. É um assunto que está sendo muito comentado ultimamente, e tanto que ontem, né, dia 25 de junho, se fez 2 anos da criação da Lei 13.005, que transfere a responsabilidade para os municípios para a criação do plano de educação municipal. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Atenção para esse tema, né? Atenção sobre esse tema. Tem muita gente que não sabe o que é ideologia de gênero. E muita gente que acha que por estar em discussões políticas, em discussões de escolas, entre professores ou educadores e alguns políticos, a pessoa fala: nesse assunto eu não preciso me meter. Muito pelo contrário, a população tem sim que se meter muito, porque afinal de contas é um assunto que diz respeito ao nosso futuro, à vida dos filhos, dos netos ou dos futuros filhos, não é verdade? Sim, o nosso país é um país democrático, ou seja, ele é formado pela opinião do povo, né? Então a opinião do povo ela vale muito. O Congresso ele apenas representa o povo, mas as leis que são criadas no nosso Congresso Nacional têm que ser leis que favorecem a nossa nação. Agora, a família, ela é prioridade, né? A família, ela é um projeto de Deus, a família, ela é um bem para cada um, e todos temos famílias, né? Não nascemos num equipamento científico, né? Nós somos gerados no útero da nossa mãe, da mulher, né? Ou seja, a família, aquilo que Deus constituiu para a humanidade. E assim, você pode falar: mas eu perdi minha mãe, meu pai. Peraí, você foi criado em uma família, alguém te criou, que tenha sido num orfanato, aquilo foi o seu aprendizado de família, foi criado por uma tia, por uma avó, é a família. Todo mundo conhece alguém que tem essa relação com família, então a sociedade tem que participar, né? A família é aquilo que convive conosco, né? E Yehoshua, Jesus, ele disse isso quando questionaram ele: mas e a sua família está lá fora? Não, a minha família está aqui, né? Esses são os meus irmãos, né? Quando Pedro, Simão, ele questionou
sobre o jovem rico, né, que se apresenta para Yehoshua, Jesus falou para ele, falou assim, Pedro questionou, mas e nós, o que nós ganhamos em te seguir, né? Ele falou, olha, 100 vezes mais casa, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais mães. E ele fala nessa terra e na vida eterna, né? Nessa e na vida eterna. Pastor, da última vez que o senhor veio também, a gente teve uma repercussão, muito sucesso no programa. E eu queria te pedir para só dar uma introdução, porque eu fico curiosa. O senhor dividiu com a gente da última vez que veio a maneira como foi criada aqui no Brasil e o choque que foi sair da igreja de onde o senhor era, ou da comunidade como o senhor foi criado, de judeus messiânicos, e ser introduzido numa igreja regular, eu vou colocar assim, né? E eu queria fazer essa pergunta que é, como que a sua cabeça, pastor, criado de outra maneira, com outros princípios completamente diferentes, como que a sua cabeça reagiu quando se deparou com esse assunto, que eu já vou pedir para o senhor explicar o que é ideologia de gênero? É meio sem cabimento, né? Mas é a realidade, é um pouco sem cabimento, mas é a realidade. Nós temos que estar atentos para a realidade que está acontecendo hoje, né? Estar alerta. Na comunidade judaica, a comunidade, quando eu vim para a comunidade cristã, fui criado dentro da comunidade judaica, onde se é família, onde todos são famílias, né? Eu já falei no programa anterior, mas quem não acompanhou, lá tudo é família, tudo se compartilha, tudo é compartilhado, desde finança, a alimentação, a tudo é compartilhado. Então isso já torna-se uma família. O fato de sermos família, de vivermos em comunhão, em comunidade um com o outro. Israel, por exemplo, ele foi fundamentada em cima dos kibbutz, né? Os kibbutz são comunidades que foram criadas para criar o Estado de Israel, para se formar novamente o Estado de Israel, que são os kibbutz. Os kibbutz são comunidades, são onde as pessoas convivem em comunhão. Eles processam o seu alimento, eles compartilham um com os outros, né? E na comunidade cristã, por exemplo, eu senti um pouco de dificuldade com isso. Quando eu vim assumir uma comunidade cristã... Até independência, né? Todo mundo é muito independente, né? Tudo muda, né? Então, as pessoas são um pouco independentes, elas não são tão próximas quanto parece. Nós temos procurado fazer um trabalho de aproximação, aproximar as pessoas a conviverem juntos. Recentemente, nós tivemos um caso dentro da nossa comunidade de um jovem que um dia ele acordou cego de um olho. Uau. Não sentia nada, um dia ele acordou cego, foi fazer um exame. O médico simplesmente deu o diagnóstico, olha, você está com câncer no olho. Uau! Aí teve que tirar o olho, né? Tirou um dos olhos, né? Para não afetar o outro. E eu ficava vendo ele com aquele óculos, ele colocava o óculos escuro. E a igreja ali, o pastor local ali daquela congregação também me procurou. Disse, pastor, a gente precisa fazer algo, né, para ajudar esse moço. Então, o que a gente fez? Eu reuni toda a igreja, né, em geral. Eu levei ele num especialista e nós vamos fazer uma prótese para ele. Vamos fazer uma prótese para colocar. Então, nós reunimos, esse foi uma oportunidade que nós tivemos para reunir a comunidade e dizer o seguinte, olha, nós precisamos comprar uma prótese para ele. E toda a comunidade se mobilizou para comprar uma prótese para ele. Quer dizer, se a gente for ensinado, a cultura das igrejas pode mudar. A gente pode ter essa proximidade que talvez falte, porque cada um está tão preocupado com buscar o seu pão, com a sua necessidade. E às vezes a sua necessidade pode ser, tá? Ai, você mulher tá me assistindo, ai, tá inverno, eu quero comprar uma bota nova. Essa pode ser a sua necessidade por um momento. Mas de repente você olha pro lado e o seu irmão não tem o que comer. Será que não vale a pena a gente repartir um pouco e falar, vou segurar um pouco, depois eu compro isso que eu quero? Porque eu acho que não é errado as pessoas quererem ter as coisas, mas o outro tá passando necessidade e a gente preocupado com coisas desnecessárias. E é gostoso a gente ajudar o próximo. Deve ter sido uma experiência fantástica, né? Com certeza. E se cumpre um mandamento, né? Porque esse é um dos maiores mandamentos, por exemplo, que nós temos que guardar. Embora o maior mandamento é não ter outro Deus além de ti, mas um mandamento maravilhoso, fantástico, que envolve uma união, é aquele de que a muitos emprestarás. A muitos emprestarás. Então, é gostoso quando você ajuda o próximo, quando você estende a mão para o próximo.
quando você socorre aquela pessoa e ela retribui por isso. Ela vê, então isso é um mandamento, a gente se sente feliz, a gente se sente melhor, né, em ajudar o próximo. Então, na comunidade judaica, não há dificuldade nessa questão, mas na comunidade cristã há um pouco de dificuldade. As coisas têm mudado, né? As coisas têm mudado. Nós temos olhado que as pessoas estão se mobilizando mais. Talvez a questão política, apesar de a gente poder pontuar alguns problemas, como todo mundo de um lado ou todo mundo do outro, mas de alguma maneira eu percebo as pessoas se unindo, que possa caminhar para uma maneira mais positiva. Mas quando você vê as pessoas indo para a rua, independente de qual partido que elas gostam mais, independente de quem elas votaram, então elas estão lá por uma causa, de alguma maneira talvez a gente possa ver alguma unidade, né? Isso. Então isso é família, né? Isso é família. Então a família, ela se une em prol a uma causa, ela se junta por uma causa e ela defende. E a gente pode fazer isso contra a ideologia de gênero. Contra a ideologia de gênero. Que é o quê, pastor? Explica pra gente. Bom, a ideologia de gênero, ela afirma que ninguém nasce homem ou mulher e que a pessoa, ela constrói a sua identidade ao longo da sua vida. Então, com o decorrer da sua vida, ela vai definir se ela é homem ou mulher, ou macho ou fêmea. Ela que vai escolher isso. Ela que vai escolher isso. A palavra gênero significa construção. Então, ela vai construir a sua ideologia, né? Se ela vai definir se é homem ou mulher, ou seja, ela vai inventar a sua própria identidade. Pastor, o senhor está me falando que quando, por exemplo, a gente vai preencher uma ficha e está escrito lá o gênero e a gente coloca feminino ou masculino, quer dizer construção feminino ou masculina, é isso? Na cabeça deles? Tipo, você escolhe o que você quer ser? É mais ou menos isso? Exatamente. A ciência, ela usa uma técnica para definir se é homem ou mulher. Essa técnica, ela é usada desde a criação dos primeiros homens. Eva usou essa técnica junto com Adão. Qual é? Tem pipizinho? É homem. Né? A ciência, ela usa até hoje no hospital. Não se faz imediato saber se é menino ou menina, né? A não ser que pra frente se descubra qualquer tipo de problema com relação a órgãos, e daí é uma outra história, o que é raro. Mas é óbvio, né? Mas isso já é descartado com a tecnologia que tem hoje. Já dá pra saber, de ultrassom, né? Aliás, não só quando nasce, como o senhor acabou de falar, no ultrassom já dá pra saber se é menino ou menina, né? Sim, já dá pra saber, já dá pra definir. Há exames tão precisos, né? Que eles descobrem se tem até algum tipo de enfermidade ou não. Já dentro do útero. Nos primeiros meses já dá para saber algumas coisas, né? Exatamente. Uma vez eu estava fazendo um acompanhamento na Unicamp, em Campinas, e tinha uma mulher que me pediu oração. Ela estava com um bebê no útero e ela sofria, estava com muitas dores e tal. E devido a um exame preciso que a Unicamp fez, foi diagnosticado que aquele bebê estava com hérnia de disco. Um bebezinho na barriga? No ventre da mãe. Né? Olha aonde a ciência conseguiu chegar. A ciência chegou mais longe ainda, porque eles fizeram uma cirurgia no bebê dentro do útero da mãe. Meu Deus, isso aqui no Brasil? No Brasil, na Unicamp, em Campinas, né? No estado de São Paulo, né? No CAISM. O CAISM é um centro especializado dentro da Unicamp, responsável por isso. Então, assim, a ciência, ela está avançada. Mas ainda a ciência usa a técnica que Adão e Eva usou, né? Lá atrás, é a mesma. Então, a identidade é construída ao longo da sua carreira, né? Ao longo do tempo, né? Então, eu acho que não é construída, ninguém constrói a sua identidade. Eu acho que ela não vai ser construída, eu acho que ela vai ser influenciada, é diferente. Construir é uma coisa, sofrer influência é outro tipo de coisa. O que também a gente já aprende, assim, você pode perguntar para psicólogos e até para alguns médicos a questão do quanto o meio influencia o indivíduo, não é verdade? Aí é uma outra história, quer dizer, você pode nascer de uma maneira com algumas características e o meio pode ou não te influenciar. Por que dois irmãos nascidos da mesma família, com a mesma carga genética, diante de uma situação, um escolhe um caminho, o outro escolhe outro? O meio influencia, mas a gente também pode superar o meio, não é, pastor? Também pode superar o meio. Existem muitas organizações que estão preocupadas em destruir a família. Essa é uma realidade.
De onde vem isso, pastor? Da onde veio essa história? Porque a gente sabe que em outros países, infelizmente, isso já foi implementado. Tem outras questões que a gente vai falar aqui, que me preocupam muito como homem ou mulher poder usar o mesmo banheiro. Enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a minha pergunta é, de onde surgiu, como começam esses movimentos? Porque não surgiu aqui no Brasil, né? Olha, acima de tudo, nós temos que entender que isso não se trata de uma luta carnal. É a primeira coisa que eu entendo, né? Primeira coisa, esse é um princípio da guerra. Antes de você entrar numa guerra, você tem que conhecer qual é o seu adversário, qual a força, que tipo de ferramenta, de armamento ele usa, né? Então nós sabemos que tudo que envolve na destruição da família, porque na verdade é uma destruição da família. Nós somos 7 bilhões de seres humanos na Terra. Se começar a ter relacionamento de pessoas do mesmo sexo, esses 7 milhões eles vão cair pela metade, né? Gente, a ciência pode tentar fazer o que for. Negócio de criança, sabe como é que é? É um homem e uma mulher. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Foi Deus que programou assim. Deus programou assim. Quando nós olhamos para Adão no Éden, ele não achou o quê? Uma companheira idônea. Ele não achou uma companheira idônea. Então, Hashem, Deus, o Eterno, ele fez Adão cair num profundo sono, né? E tirou das costelas de Adão a mulher, ou seja, uma companheira idônea. Então não existe companhia idôneo ao ser humano a não ser o sexo oposto. A nossa companhia é o sexo oposto. Isso foi estabelecido por Deus, né? Então, da onde surge essa coisa de construção de gênero? Nós precisamos entender que isso se trata de algo espiritual, sim, né? Eu costumo dizer que isso são potestades. O que é potestade? Potestade, lá vem ele falar de potestade. Potestade não é um ser, potestade não é um anjo maligno, não. Potestade vem de poder, de impor uma vontade sobre a vida da pessoa. Então, o que é uma potestade? Que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. A potestade é uma vontade do diabo exercida sobre o ser humano. Por isso que quando você conversa com uma pessoa que tentou o suicídio, o discurso deles é o mesmo, né? Na hora eu não pensei em nada, eu só queria morrer, né? Então, tem gente que fala, eu não sei por que eu tentei fazer isso. Né? Não sei por quê, porque isso na verdade... Eu só senti uma coisa, a pessoa fala, né? É uma coisa que foi imposta a ela. Se chama potestade. Pastor, eu tenho que ir pro break? Eu tenho várias perguntas para te fazer baseada até nisso aí que o senhor acaba de falar. Então, peraí. As pessoas que muitas vezes estão no poder, na sua opinião, estão sendo... Eu sei que é complicada, tá? Essa pergunta, mas é importante a gente falar sobre isso. Estão sendo ou podem estar sendo influenciadas pelo poder, pela vontade de Satanás para tentar instituir coisas como ideologia de gênero. Eu quero entender isso no próximo bloco e quero entender muito mais coisas. Ainda hoje no programa, eu quero falar com o pastor Fábio sobre uma palavrinha que vem crescendo cada vez mais e que pode me causar um pouco de preocupação: tolerância. Aí a gente fala sobre tolerar qualquer coisa, tá? Eu posso falar sobre tolerar qualquer tipo de pecado. Até que ponto nós podemos tolerar? Até que ponto nós não podemos deixar de amar o outro, mas não podemos concordar com o pecado dele? Tem muita pergunta para os próximos blocos, tá, pastor? Eu vou esclarecer todas as minhas dúvidas e vou tentar esclarecer as suas que estão aí em casa também. Vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta com esse assunto tão importante. Você que tem pessoas na sua família que são pais, educadores, pessoas que estão envolvidas na política, que por algum motivo não estão assistindo esse programa, aproveita o break, dá uma ligadinha para elas sintonizarem, já aqui no estado, na cidade, no país que elas estão, como é que faz? Pede para acessar o site www.hittv.com.br. Além de ter informações, é possível assistir ali mesmo, ao vivo, através da internet. Eu já volto. Você sabia que o Jordão é o rio mais notório e misterioso da Bíblia? Pois foi nele que o profeta Elias, com seu manto, feriu as águas e o dividiu em duas partes. Assim, juntamente com Eliseu, atravessou-o pelo meio, em terra seca. E foi nesse mesmo rio que Jesus foi batizado por João Batista. Conte comigo. Conte com PRTB 28. Olá,
meu amigo, olá, minha amiga. Eu quero convidar você para assistir o programa Revista do Campo. As notícias do mundo do agronegócio, manejo, safra, mercado, tecnologias ligadas à agricultura e à pecuária e serviços de muita utilidade para o produtor rural. E tem espaço para o melhor da nossa música raiz e regional. Então eu espero você às 8 da noite. O programa Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre ideologia de gênero. Eu sei que isso vai gerar também muitas perguntas, eu estou aqui tentando esclarecer todas as suas dúvidas, mas talvez não seja possível esclarecer tudo aqui, é por isso que eu já vou convidar, mesmo estando no comecinho do Temas Bíblicos, o pastor Fábio Ben e Erudá, que está aqui com a gente hoje, para voltar. E eu vou fazer o mesmo esquema, você vai entrar na minha página, facebook.com/Jaqueline Stefano, e pode deixar lá numa foto que eu vou ter postada com ele, algumas perguntas sobre o tema. Eu vou até convidar o pastor para uma proposta diferente. De repente, pastor, com essas perguntas que surgirem, que você mandar, a gente marca um encontro em algum lugar, filma e posta lá na página ou no YouTube para o pessoal e já marca também um próximo programa, porque eu acho que as dúvidas vão ser muitas. É um assunto que a população talvez nem saiba tanto sobre, não é verdade? Claro, com certeza. Nós temos que estar alerta, né? Porque no bloco anterior estava falando de potestade. Às vezes, o que acontece? Nós não sabemos com qual inimigo nós estamos lutando e nós queremos lutar com pessoas e não é esse o objetivo. O que está acontecendo na minha família? O que está acontecendo na minha cidade? Vamos entender qual que é o inimigo. E eu vou então refazer a pergunta que eu fiz no bloco anterior. As pessoas podem estar sendo usadas por essa vontade de Satanás para de alguma maneira tentarem impor essa história de ideologia de gênero? Como é que o senhor vê isso? Bom, primeira coisa nós temos que entender que foi estabelecida uma regra para o ser humano. Todo ser humano, ele vive debaixo de regra, né? E a regra principal foi estabelecida por Deus, né? Deus havia estabelecido uma regra no Éden. E quem foi que falou para Eva quebrar a regra, né? Quebre a regra porque ela é boa. Deus falou assim: não coma desse fruto porque certamente morrereis. A serpente discordou, ela tentou inflamar a palavra de Deus. Ela falou para Eva: então quer dizer que Deus disse que vocês não podem comer de nada desse jardim? Eva falou não. Ela tentou maximizar a restrição. Falou não, só da fruta do conhecimento do bem e do mal nós não devemos tocar. Mas o que ele disse? Disse que morreremos. Nesse primeiro momento a Eva quase não caiu, né? Mas Isso. Aí em seguida... Mas o diabo discordou da palavra de Deus e mentiu para Eva. Falou assim para Eva: certamente não morrereis. Aí o texto diz que ela viu que o fruto era bom, que era agradável aos seus olhos, né? E comeu do fruto, porque ela viu que era bom e agradável aos olhos. Ou seja, a mentira do diabo foi maior do que a verdade de Deus para ela, né? Então, às vezes, nós somos tentados pelos nossos olhos. Nós vemos aquilo que é agradável aos nossos olhos. E muitas vezes não é agradável aos olhos de Deus, né? Então, a serpente, né, ali no caso que era o próprio diabo, ela induziu Eva a cometer esse erro. Então, o que acontece é que tem pessoas que estão induzidas a cometer um tipo de erro, determinar um gênero que não existe. Pastor, o senhor está falando, desculpa interromper, mas me faz pensar numa coisa. Quando a gente vê Satanás falando com Eva, ou quando a gente vê ele tentando a Jesus, lá em Mateus capítulo 4, como quando a gente quer fazer uma coisa que é certo, e a gente percebe um movimento querendo de alguma maneira nos dirigir a fazer errado, é o mesmo personagem. Sabe quando dá para você identificar algumas coisas que a gente olha e fala, olha, provavelmente quem escreveu isso foi Paulo, quem escreveu foi Pedro, ou quem escreveu isso foi a minha mãe, ou o autor tal, porque você conhece a personalidade? É exatamente a mesma personalidade de Satanás. É impressionante, né? Isso. Por isso que nós temos que estar lúcido, né? Raul Rachalia, que é o apóstolo Paulo, ele fala assim: coloque o capacete da salvação, porque o capacete blinda a nossa mente, né? Por isso que nós não aconselhamos, por exemplo, a pessoa se embriagar, porque quando a pessoa ela ingere um tipo de bebida alcoólica, ela perde o quê? A noção da mente, o controle da mente. E aí o inimigo, ele trabalha na mente.
E às vezes nós não estamos embriagados com álcool, mas nós estamos embriagados com um monte de influências que o mundo está oferecendo para nós, né? Então, o que acontece? Ao se construir uma ideologia de gênero, talvez o jovem, o adolescente, ele vai querer descobrir uma nova identidade, mostrar aquilo que ele não é, né? É por isso que no passado surgiu as gangues. Quem lembra das gangues, né? Surgiram as gangues que eram os anarquistas. Por quê? Porque eles queriam mostrar para os pais que eles tinham o controle da sua vida, que ninguém dominava a sua vida. E isso gerou um grande conflito na humanidade, ceifou vidas de muitos jovens lutando entre si por bobeira, né? E sendo que a gente foi feito para ter regras. Para ter regras. Para obedecer a gente foi feito para louvor da glória de Deus. A gente foi feito com objetivo, gente. Eu não sei por que a gente se perde no meio do caminho, pastor. Então, veja bem, eu acredito sim que a pessoa ela pode ser influenciada, né? Quem vive num lar, ela sofre a influência da sua família. Ela vive na cultura da sua família. Por isso que a Bíblia diz, instrua a criança no caminho que ela se deve andar. Isso é o Provérbios 22. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, ensina que nós temos que inculcar, Deuteronômio 6, inculcar na cabeça da criança os ensinamentos de Deus, né? Que são ensinamentos de vida, são ensinamentos bons. Então a criança, ela sofre influência sim. Ela vivendo num lar de brigas, num lar contrito, ela sofre influência. Por que que hoje muitos jovens, adolescentes não querem casar? Fala de casamento, eu não quero casar. Por que você não quer casar? Para ter um casamento como o do meu pai e da minha mãe, né? Então eles estão influenciados por aquilo que eles estão vendo no lar. Então, essa nova construção de gênero que estão querendo implantar, ela vai influenciar a criança a tomar uma decisão, às vezes errada, decisões que ela vai sofrer lá na frente. Pastor, para a gente poder entender, não sei se tecnicamente ou fisicamente falando, embora a gente já entendeu que tem uma questão espiritual aí, mas eu queria entender uma coisa. Se a medicina, a gente já sabe como é que ela detecta menino e menina. O modo mais fácil. A ciência, ela avançou de uma maneira a gente poder perceber o quanto antes, desde o exame de sangue nos primeiros meses de gravidez até o ultrassom, pode evoluir nisso, mas continua usando o mesmo critério para saber se é menino ou menina. A ciência ou a medicina fala algo a respeito da ideologia de gêneros, da construção, pastor? Olha, uma pergunta interessante. Nós sabemos que existe algumas pessoas hermafroditas, né, que nascem com os dois órgãos. A ciência, ela vai detectar o que é que esse ser humano tem dentro. Porque o corpo dentro, os órgãos, já vão falar, mesmo que possa ter tido essa alteração, o corpo vai falar se é menino ou menina, não é isso, pastor? Exatamente. Se ela tem útero, né? Se tem ovulação. Então, ela já mostra que é menina, né? Há algum tipo de problema nessa circunstância da pessoa ser gerado assim, né? Existe uma questão bíblica porque essas pessoas são geradas assim que eu não gostaria de comentar aqui na TV, né? Mas existe sim uma base bíblica o porquê, tá? Agora, nós temos que entender o seguinte, que primeiro, a construção do gênero, Jaqueline, ela é ou por influência, tá? Porque o mundo ela dá um monte de influências, por um problema de saúde e por um problema espiritual. Nós falamos de problema espiritual, isso pode ser um problema espiritual. Qual era o problema de Sodoma e Gomorra, né? O problema de Sodoma e Gomorra era um problema espiritual, tanto que se encheu o cálice da ira de Deus e levou ele a destruir Sodoma e Gomorra. Mas existe o caso de saúde também, por exemplo. Eu peguei um caso de uma mãe, um pai, um casal que me procurou e falou, pastor, eu tenho, uma dúvida a respeito do meu filho, porque ele só quer brincar de boneca, ele só queria brincar de boneca, a gente percebia que ele queria brincar de boneca. Hoje, ele maior, com 14 anos de idade, ele diz que ele quer ser mulher, né? Que ele quer ser mulher, ele não quer ser homem, ele quer ser mulher. Tanto que ele está até arrumando namoradinhos pela internet.
E olha o desespero dessa mãe e desse pai. Pais cristãos. Pais cristãos e não necessita ser cristãos, mas se tiver bom senso e ética, vai entender que isso vai gerar sofrimento, né? Bom, eu falei assim, vamos orar por ele. Oramos, apresentamos a Deus, mas Deus me incomodava que aquilo não era algo espiritual, era algo físico. Foi então que eu aconselhei ela a levar num especialista para fazer um exame de hormônios. Por quê? A criança ela é gerada num útero da mãe, né, dentro de uma mulher. E a mulher, ela tem tanto hormônio masculino como feminino. Mas às vezes, as pessoas que fazem muito tratamento com anticoncepcionais, por exemplo, ela sofre com muito hormônio feminino. Altera, que seria normal, né? Altera, exatamente, né? Então isso é um problema hormonal, né? E aí o que aconteceu? Ela levou num especialista, tá? Esse especialista fez exames hormonais e detectou que havia falta de hormônios masculinos no organismo, né? Olha só. Por quê? Porque uma criança de 12, 13 anos, ela não está apta para definir que tipo de gênero ela vai seguir ou não, né? E aí o que acontece? Ela fez um tratamento, essa criança fez um tratamento hormonal com reposição. A gente está falando sobre medicina, viu, gente? Medicina. Para você que nos assiste de qualquer religião, enfim, com qualquer opinião, a gente está falando sobre tratamento médico. Tratamento médico. Que resolveu um problema. Hormonal, testosterona. E após esse tratamento, isso já faz 2 anos, tá? Qual que é a reclamação do pai agora? Pastor, eu não sei o que eu faço. Ele não sossega em cima das meninas. Sabe? Tá me dando muito trabalho com as meninas. Tá muito atrás das meninas e quer namorar e tal, né? Então, você vê que mudou, porque era um problema de saúde. E havia uma falta de hormônio. Isso é importante os pais saberem. O normal é os pais e os pastores terem que ajudar os jovens a abafarem quando vão chegando nessa idade, né? Isso. Menos. Então, quer dizer, agora normalizou. Entende o que a gente quer dizer? Normalizou. Agora, os pais e os pastores vão cuidar disso. Mas é a questão normal para a cidade. 15, 16, 17 anos. Exatamente. Que quer namorar, né? Então, assim, os pastores, eles precisam estar muito bem instruídos a lidar com isso, não apenas esse demônio e tal, não. O senhor falou a palavra certa. Significa que é o seguinte, muita coisa pode ser, mas não é tudo que é demônio, gente. Tem coisa que é física. Sim. E é bom aprendermos sobre... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e, por vários problemas, alguém aconselhou a esposa desse rapaz, que é um pastor, a procurar um psicólogo, alguém cristão. Não, tá amarrado isso aí em nome de Jesus, a minha esposa não pode isso. Gente, eu até entendo e compreendo que a gente deveria bastar em Deus, mas algumas vezes a gente precisa de uma opinião, de uma ajuda. E os psicólogos, eles estão aí para nos ajudarem também. Então, algumas vezes, o pastor ele tem que entender que ele pode sim aconselhar a pessoa. É lógico que o foco principal muitas vezes é espiritual, mas algumas vezes vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo. Não há pecado nisso, não é mesmo, pastor? Não. Deus deixou os médicos, deu sabedoria, conhecimento para o ser humano desenvolver ciência. Se Deus não quisesse isso, ele teria limitado a inteligência do homem. Mas ele deu a inteligência do homem para isso, não para ficar criando coisas, né? Bombas, armamentos, né? Projetos que destruam, por exemplo, a família. Deus deu inteligência e sabedoria para o homem para ele executar. Lucas era médico, né? E ele deu algumas receitas, por exemplo, para Timóteo, né? Então, a medicina ela é importante. A medicina ela é extremamente importante para o ser humano. Mas a ideologia de gênero, né, ela é um pouco complicada, porque ela vai formar a pessoa, ela vai dizer que a pessoa tem que crescer no gênero que ela quer construir. Você imaginou, pastor, no caso desse jovem, uma família que não tivesse a instrução correta? Deixa.
Pronto, o menino estava com um problema e vai enfrentar uma sociedade, vai enfrentar um problema, vai acarretar situações espirituais, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, quando na verdade foi só levar no médico e regularizar, como uma pessoa que tem tireoide, que tem um problema hormonal ou que tem qualquer outro, foi só regularizar os hormônios. Então, os pastores, os líderes também têm que estar atentos para dar a instrução correta, né? Isso, exatamente, né? Então, nós temos que examinar... a ideologia, desculpa te cortar, a ideologia de gênero diria que agora ele escolhe o que ele quer, não diria para ele ir no médico, né? Exatamente. Então, você falou tudo agora, né? Vai definir. Voltando na questão da tireoide, o que acontece? Existem mulheres que nascem barba. Ah, mas nasceu barba, é homem. Não. Existe uma disfunção hormonal ali que precisa ser regularizada com tratamento médico, né? A ciência está aí, Deus deu sabedoria, conhecimento para esses médicos fazerem isso, né? Este jovem, por exemplo, se ele não tivesse recebido essa instrução, talvez a curto prazo a gente não consegue enxergar o prejuízo que isso vai causar. Mas a longo prazo causa um prejuízo enorme a longo prazo. Então hoje, ninguém vê, nós somos jovens, nós somos todos novos e pronto e tal, e acabou. Só que a longo prazo gera um prejuízo na vida da pessoa, tá? E até problemas depressivos, né? Então você vê que tudo, sim, existe um mundo espiritual por trás, influenciando nisso. Então são influências, são potestades que influenciam em todas as causas. Então o senhor explica para nós que tem a influência do meio, tem a questão da saúde e tem puramente, então, a questão espiritual também, pastor. Uma família que percebe, não é difícil a gente ouvir as famílias falarem, mas desde criança, ele ou ela apresentava alguns sinais. Vou descartar aqui a questão saúde, que a gente já explicou sobre isso. Pode ter uma questão demoníaca ali também, pastor? Pode ter uma questão. Agora eu gostaria de falar um assunto que muitos não vão concordar. Fique à vontade. Hereditariedade. Pensei, mas era essa palavra que estava na minha mente, mas eu falei, acho que eu vou deixar para ele falar essa palavra. Pode haver essa hereditariedade? Pode, tanto espiritual, né? Existe demônios que trabalham só na família, é hereditário, né? Ninguém na minha família foi feliz. Ninguém fica casado. Ninguém fica casado. Todo homem traz esposa. Tem essas histórias em algumas famílias, né? Isso é hereditário, isso existe, isso é real. Um demônio que fica seguindo a família. Tem uma pastora que me contou uma história que ela estava observando na família do marido. Quando chegava na idade tal, todos separavam. E ela fez uma oração para quebrar. E ela falou, e para eu explicar essa história para o meu marido, todos cristãos. Mas ela falou, peraí, eu observei a mãe, observei o primeiro irmão, o segundo irmão, agora a irmã, todos quando chegam... Ninguém tinha parado para prestar atenção nisso, pastor. E o cristão pode não ter quebrado alguma coisa e seguir sem a oração certa, não pode, pastor? Sim, sim. Então existe hereditariedade, sim, né? O demônio é bíblico, viu, gente? Isso, né? Então existe vários fatores, né? Primeiro que nós falamos, o espiritual, né? Esse hereditário. Existe a questão dos problemas das funções hormonais e existe crianças que sofreram abusos também. Ponto muito importante. Que sofreram abusos na infância e que agora precisam sim de um tratamento psicológico, né, junto com a família. E às vezes a família não aceita ou ela tem vergonha porque a família descobriu o que ela fez. Há crianças que foram abusadas, né, adultos que ainda me procuram para dizer, pastor, eu sofri abuso na minha infância. E eu já atendi pessoas que contaram que quando elas eram crianças, elas abusaram. E quando elas foram abusadas e cresceram um pouquinho e passaram a abusar de outras. Olha que situação. Aí quando se torna adulto e começa a tomar ciência do que aconteceu, fala, meu Deus, que desastre que foi. Agora e daí a pessoa não sabe pelo que optar. Agora você me responde, é espiritual ou não? Né? É espiritual ou não? Tem uma biografia, eu tenho que ir pro break, mas eu vou deixar a biografia do Kaique Oliveira. Como a biografia se vende, qualquer um pode ler, e ele já contou várias vezes o testemunho dele. Hoje ele é líder do Giovanni Si, né? Cuida de muitos jovens, é missionário, tem uma amiga missionária que trabalha lá. Ele conta a história dele, que ele foi abusado quando criança, quando bem novinho, e ele conta que quando aquilo aconteceu, naquele momento, e a situação dele é bem complicada, porque ele foi abusado numa igreja, viu, gente?
Quando aquilo acontece numa igreja tradicional, mulheres de um lado, homens do outro, a avó levou, ele ficou sozinho, enfim, X. Isso é uma outra história, né? Que renderia um programa inteiro. Ele fala que ele era muito novinho, acho que ele tinha menos de 6 anos. Ele conta que ele sabe que ali algo entrou, algo mudou, uma chave mudou. Ele fala, ele conta isso na biografia, que naquele momento ele sente que ele saiu dali como criança, mas com alguma coisa diferente nele. É impressionante, né, pastor? É por isso que essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso, elas precisam ter cura interior. Se não tiver cura interior, ela não consegue ser restaurada. Ela precisa de restauração, de acompanhamento, de carinho, de amor. E às vezes a família acaba isolando, olhando com outros olhos. E isso gera consequências. As perguntas ainda hoje serão, se o nosso tempo der, como tratar, como cuidar de alguém da sua família que fala ou que conta pra você, olha, eu sou homossexual, e aí, o que a gente faz? Você vai contar pra gente? Eu espero que dê tempo de falar de tudo ainda hoje. No próximo bloco, eu volto perguntando, pastor, o que as pessoas que defendem a lei, porque a ideologia de gênero é uma lei, não é isso? Explica pra gente. Ela é um projeto que está em andamento, projeto de lei, mas, né? Por exemplo, quem faz o plano de educação é o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né? O senhor explicou pra gente que ontem foi comemorado, entre aspas, 2 anos dessa possibilidade de que o Distrito Federal e todos os estados, municípios possam fazer sua votação, sua decisão à parte, é isso? O que acontece com essa lei? Essa lei, ela passa a responsabilidade das assembleias legislativas, dos estados, né? Ou nas câmaras municipais. Cada município, ele passa a ser responsável, cada estado ou cada município passa a ser responsável pela criação de um plano de educação. Em algum lugar pode haver ideologia e outro não? Do país não, pode na acontecer verdade, nós temos que cobrar dos nossos vereadores e dos deputados estaduais, tá? Dos deputados estaduais. Se fala pouco de deputado estadual. Mas é nessa questão que tem que ser cobrado dos vereadores e dos deputados estaduais para que no plano de educação não apareça a palavra gênero. Porque se a palavra gênero aparecer num desenvolvimento de educação, então vai abrir margens, né, para alguns professores que queiram estar aplicando isso. Agora, vamos ser bem sinceros, o nosso sistema de educação não consegue nem dar um ensino fundamental. Meu Deus, a gente tem tanto problema, vai se preocupar, olha. Não está conseguindo nem aplicar um ensino fundamental para as nossas crianças. Quanto mais fala... Muitas perguntas, a gente está falando sobre ideologia de gênero. Eu perguntei no bloco anterior, falei um pouco sobre a minha tentativa de entender o que é que diz, quem defende a ideologia de gênero. E eu também já volto perguntando sobre essa palavrinha, tolerância. A gente ouve tanto falar sobre isso. Fala pra gente sua opinião, pastor. Então, a tolerância, né? Na verdade, nós não estamos mais na era da caça às bruxas, não é verdade? Ou seja, ainda mais no nosso país, né? Ainda mais no nosso país, aquela perseguição. Então, que tipo de tolerância? Ninguém está mais caçando as bruxas. Há pessoas, por exemplo, que consideram livros que eu e outras pessoas leem como livros perigosos. Assim, eu também considero que existem livros perigosos. Como assim, pastor? Como, por exemplo, uma cartilha de ideologia de gênero. É um livro perigoso. Solta para crianças. Solta para criança, né? Então, essas coisas são perigosas, né? Isso levou o quê? Aí me lembra do quê? De um livro que se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião, tá? Um livro antissemita, um livro que foi forjado, escrito na Rússia, tá? O que tem nesse livro? Esse livro, ele conta, assim, um plano um projeto de conspiração. Foi falado no programa anterior sobre conspiração, né? Um plano, uma conspiração de que os judeus e os maçons, eles iriam dominar o mundo. Eles iriam fazer uma dominação no mundo. Então, esse livro, ele foi um livro que foi escrito por volta de 1898, na Rússia cesarina. E esse livro, ele foi lido por Hitler, 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler leu esse livro, ele entendeu que os judeus estavam fazendo uma conspiração para dominar o mundo.
foi isso que levou ele a matar 6 milhões de judeus. Vale lembrar que antes de Hitler estar propriamente no poder da Alemanha, como aconteceu depois, ele já tinha uma influência muito grande. Ele começou sendo um influenciador antes de se tornar politicamente quem ele se tornou, não é verdade? E ele, inclusive, escreveu livros também, né? Então, vale lembrar que ele recebe essa influência e daí ele passa a influenciar quase que imediatamente, né? Exatamente. Um livro que era uma espécie de uma ata escrita... Era falso, né? Sim, era uma mentira, obviamente. Mentira, claro. Esse livro, ele foi... Hoje ele tem já no idioma em português, né? Ele foi traduzido depois de russo para vários idiomas. Por curiosidade, o senhor já leu esse livro ou não? Já li esse livro, sim. Ele é um livro que ele é redigido como se fosse uma ata, as portas fechadas, né? E realmente é uma conspiração, um livro antissemita. Então, o que acontece? Esse livro ele gerou prejuízo para a humanidade. Esse livro fez com que Hitler fosse influenciado a matar mais de 6 milhões de judeus, negros, né? Porque ele entendia que os judeus queriam dominar o mundo. Então, vamos matar, vamos criar uma raça melhor, diferente, né? Então, ele foi influenciado de alguma forma, né? É claro, tudo aquilo que eu disse para você, existe a questão da potestade. Existe. Mas algum gatilho é usado para isso. Algum gatilho é usado, né? Existe algo material para ser usado, porque o diabo ele não é material. Ele teve que usar um fruto que era material no Éden. Então ele tem que usar algo material para influenciar as pessoas. E esse livro gerou esse grande prejuízo, né? Um prejuízo enorme para a humanidade. Então quer dizer que uma cartilha escrita de uma maneira, eu vou colocar entre aspas, incorreta, por pessoas que podem até acreditar que seja correto pelo motivo que for, que chegue à mão de uma criança, de um adolescente que leia, pode influenciá-la da maneira também incorreta para o resto da vida. Influenciar para o resto da vida, e nós temos que entender que isso não está influenciando para o bem, está influenciando para a destruição da família, né? Para muito mal. Para muito mal. Agora, poxa, tanto se fala de falta de verba para livros escolares, merenda, tanto se fala de falta de verba para isso e para aquilo. Agora, vai encontrar verba para investir numa coisa desnecessária? Eu acho que isso é uma coisa desnecessária. Acho que o nosso país tem que investir mais em desenvolvimento. Gente, vamos investir em educação. Eu falo, pastor, eu estudei sempre em escola pública. Quando eu entrei na faculdade, eu tive que correr atrás do tempo perdido. E na minha época, eu tenho 30 anos, a escola pública era muito melhor do que é hoje. Eu fico imaginando a realidade de um jovem que dependa só da escola pública para depois entrar em uma universidade pública também, porque daí inverte, né? Exatamente. E aí, pastor, como é que faz? Não faz. Muitas vezes não faz. E o que a gente precisa que seja tratado não é nas escolas, que é melhorar de fato a educação. Vamos discutir agora, outras questões. Voltando no fato da tolerância... A palavrinha tolerância, que aparece tanto hoje em dia, né? Isso. Tanto se fala de tolerância. Nós queremos tolerância, mas mais tolerância do que já tem. Eu acho que já existe uma tolerância. Ninguém está aí matando as pessoas por causa disso. Existe, sim, um grupo de pessoas que são loucos, né? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida do outro por nada, seja por nada, mas vamos dizer, não é o governo que está matando, não é a população que está matando, são pessoas doidas, desordenadas, né, que criam uma facção na sua mente. Vamos matar homossexuais, vamos matar negros, vamos matar japoneses, vamos matar crentes, né? Como nós vemos aí na Coreia do Norte, aí, tem 4 pastores que estão presos, um agora foi martirizado. Por quê? Por levar a Bíblia, por levar a palavra de Deus, né? Então, eu acho assim, que existe perseguição contra a palavra de Deus, existe intolerância contra a Bíblia, intolerância contra a palavra de Deus. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Isso é uma intolerância. Eu acho que vale lembrar que se a gente pensa como família, pastor, a mesma indignação que eu tenho se eu ver na rua, quando eu estiver com os meus sobrinhos, um casal homossexual se beijando, eu vou ter se eu ver um casal heterossexual se beijando. A questão não é tolerância, é que a gente quer prezar pela família, seja lá quem for. Eu acho que isso é uma discussão que tem que vir para a sociedade, né? Exatamente. Tem coisas que não interessa nem quem é, não tem que acontecer na sociedade. A gente não pode tolerar aquilo que vai contra a família. Eu acho que vai independente do que vai ser. Mas, pastor, eu posso falar então que essa palavrinha, ela é uma tentativa de justificativa? É claro. Por que se fala tanto dessa tolerância, pastor?
como eu disse para você, nós não estamos mais na época da caça às bruxas, né? A questão é que existe tanto dos dois lados, intolerância, né? Eu costumo dizer que o maior racista é a pessoa que diz que está sofrendo racismo, né? Às vezes a gente fala racismo, as pessoas acham que é algo associam contra só ao negro. Negros. Não se associam só a negros, se associam a tudo, né? Nós temos que entender que todos nós somos irmãos, criados por um único Deus, não existe diferença de raça, de cor, de etnia, não existe, né? Então, essa intolerância, que se fala de intolerância, na verdade não é uma intolerância, se quer privilégios. As pessoas querem privilégios e não serem toleradas, porque toleradas, nós já estamos, a sociedade já está tolerando muitas coisas, não só isso, né? Mas estamos tolerando o nosso governo. Em nome da tolerância, governo, algumas cotas existem que a gente não entende o porquê e tantas outras coisas. Isso. Mas, pastor, ainda falando sobre a tal da tolerância, eu queria te fazer uma pergunta que não é propriamente sobre ideologia de gênero, mas a ideologia de gênero pode gerar isso. Então, minha pergunta é, alguém da minha família, algum amigo, alguém do meu ciclo disse para mim que é homossexual, ou eu constatei que essa pessoa é homossexual. Como eu devo reagir? Qual é a posição da Bíblia? Qual é a minha posição como cristão? Como nós devemos reagir? É muito fácil responder essa pergunta. Eu devo reagir como Jesus reagiria, né? Existem alguns pastores aí de nomes, não é o objetivo aqui citar, né? Que usam meios de comunicação, por exemplo, para atacar essas pessoas, né? Eu acho que nós temos que pegar o que o apóstolo Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra o ser humano. Então eu tenho que reagir como Jesus reagiria. Jesus ama a todos, morreu por elas, por todas essas pessoas, né? O fato da pessoa estar praticando ser homossexual não significa que Deus não a ama. Pelo contrário, Jesus, Yehoshua, derramou o sangue na cruz do Calvário por elas, por essas pessoas. Afinal, ele mesmo disse, eu vim para os pecadores, para todos. Então, quem não se considera pecador, não recebeu o Messias, né? Então, eu acho o seguinte, primeira coisa, precisa ter tolerância da família nisso, né? Não significa que nós compartilhamos com aquela ação. Não é concordar, né? Não é concordar, porque o livro de Romanos, ele deixa muito claro... Se o senhor quiser ler pra gente, pode ficar à vontade. Isso, ele deixa muito claro no primeiro capítulo, ele fala sobre isso logo no primeiro capítulo de Romanos, aqui por volta do versículo 22, ele diz assim, a partir do versículo 25, ele diz assim, capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? Homem e mulher, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Ou seja, a criatura, ela está no lugar do Criador, o qual Deus é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os quais
das coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, veja bem, né? Aqui... Primeiro, desculpa, pastor, mas se Paulo estava escrevendo isso a Romanos, é porque desde lá já tinha esse problema, tá, gente? Então não é uma coisa que surgiu agora aí nos últimos tempos, não. Quem está falando essas palavras aqui não somos nós, é o apóstolo Paulo. Instruído por Deus. Instruído por Deus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo porque isso já existia, já houve problema. Só que o apóstolo Paulo, ele já é uma pessoa assim mais, né? Ele já vai falando... Ele é mais direto, ele vai lá na lata. Né? Só que o texto do versículo 32, ele não só reprova quem faz, mas também aqueles que aprovam, né? Então, assim, eu não aprovo, mas eu respeito a pessoa. Eu não aprovo o ato. Porque pode ter alguém assistindo isso, pastor. O filho dessa pessoa, essa pessoa já até desconfiava e tal, conta isso. Qual que é o próximo passo, pastor? Porque quando a gente fala ainda de jovens, por exemplo, nesses jovens, a história que o senhor contou para nós no bloco anterior, os pais podem levar ao médico, os pais têm um controle. Aí, eu sei que é um assunto muito delicado que a gente está entrando agora, mas talvez tenha algum pai, alguma mãe com o coração apertado perguntando: o que eu devo fazer com o meu filho adulto que me contou isso? Porque o senhor fala algo que me chama muita atenção, que é excluir essa pessoa da família, botar para fora de casa, não conversar mais com esse filho, também não é o caminho ideal, né, pastor? Claro que não. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é buscar em Deus, porque Ele é o nosso refrigério para todas as coisas. É buscar em Deus, né? Se o filho for de menor, ele tem autoridade sobre o filho de levar o filho para, depois de orar, depois de buscar a sua ajuda em Deus, de levar para fazer um exame, ver as questões hormonais, buscar ajuda para o seu filho, principalmente psicológica, e de preferência um psicólogo cristão, né? Porque eu conheci uma mulher que me procurou na igreja, ela estava com um problema no casamento e a psicóloga estava arrumando um namorado para ela. Poxa, eu conheço uma moça que foi numa psicóloga, a psicóloga orientou a separar. É isso que eu ia falar, o psicólogo ele é muito importante, mas é importante procurar um psicólogo cristão. Às vezes na sua igreja tem alguém que pode indicar, alguém que pode atender. Cristão ou que tenha no mínimo ética. Moral, né? Moral, né? Então, é importante sim. Agora, se é de maior, eu sei que às vezes gera tristeza, principalmente mais para o pai, né? É estar em oração, em clamor, né, pela vida do seu filho, mas ele também tem que fazer igual o pai do filho pródigo, né? Não é pegar força, não é excluir, não. O pai do filho pródigo falou: pai, eu vou embora de casa. Ah, fica, por favor, pelo amor de Deus. Não, você quer ir? Ele deu a parte, né, que lhe cabia, porque ele sabia que o filho ia quebrar a cara, né? Então é óbvio que essas pessoas, elas vão lá na frente se arrepender. E ela precisa entender que as portas da casa estão abertas para uma reconciliação, uma reestruturação. Como qualquer erro, como qualquer pecado. Porque às vezes as pessoas maximizam algumas coisas. Vamos entender que diante de Deus, a gente não pode concordar ou aprovar nenhum tipo de pecado. Imagina a tristeza do pai quando descobre que uma filha está na prostituição, que um filho está na prostituição. Ou nas drogas, por exemplo. Eu ia colocar exatamente isso, nas drogas. Nenhum pai vai aprovar, porque tem várias preocupações com o filho, porque também sabe que biblicamente é errado. Então, o que a gente tem que entender é que você não pode excluir, você também não pode concordar. Você tem que entender esse equilíbrio e é lógico, eu não vivo isso na minha família, mas se você vive isso na sua família, o primeiro e o principal caminho é o que o pastor falou: ora, para que Deus consiga te dar o equilíbrio necessário, né? Exatamente. Porque não deve ser fácil ter essa situação dentro de casa, né, pastor? Claro que não é fácil, é extremamente difícil. É pior do que a morte, isso aí. É você conviver pior do que a morte, porque quando alguém morre, você sepulta e fica com lembranças daquela pessoa. Mas isso é uma coisa que machuca e corrói a mãe, o pai, todos os dias. Saber que o sofrimento também vai acontecer. Saber que vai acontecer um sofrimento. Fora que essa pessoa ela possa estar envolvida com... se envolver com pessoas de coração ruim, que pode fazer mal para elas. Eu tenho certeza que uma mãe, ela não dorme, que tem um filho que é homossexual, ela não dorme em paz enquanto o seu filho não volta para casa, ou a filha.
Como um pai, uma mãe tem um filho que de repente sai e volta de madrugada e você também não sabe o que é, enfim. A questão é, não é fácil, né, pastor? Eu quero te fazer uma pergunta no próximo bloco, entre tantas outras, que é o seguinte: qual é o momento que deve haver essa conversa, independente de que rumo, infelizmente, a sociedade possa tomar? É lógico que eu vou te pedir uma orientação também para a sociedade, mas em que momento os pais devem ter essa conversa com os filhos? As crianças estão preparadas para entender sobre sexo? Aí eu estou, lógico, falando sobre sexo masculino e sexo feminino, mas as crianças estão preparadas também para entender sobre sexo propriamente dito? Qual a diferença do menino para a diferença da menina? Enfim, em que momento essa conversa já pode acontecer? Daqui a pouco o senhor explica para a gente, eu vou para um break e já volto. Você sabia que apenas 7 homens na Bíblia foram chamados de homens de Deus? Os honrados são Moisés, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, Samaías e Gigdalias. Por que Deus nos escolheu para sermos sub-humanos? Para sermos enforcados quando eles querem? Porque seu justo e misericordioso Deus condena pessoas boas à escravidão. A Igreja da Graça agora está na palma da sua mão. É só você baixar o nosso aplicativo na Play Store. Você pode fazer o seu pedido de oração e receber um recado de Deus para começar o dia com as mensagens escritas pelo missionário R.R. Soares. A qualquer hora você também pode ouvir uma mensagem de fé e assistir ao programa Show da Fé. Acesse a Play Store e baixe o aplicativo da Igreja da Graça. Todas essas bênçãos onde e quando você quiser. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu quero convidar você para assistir o programa Revista do Campo. As notícias do mundo do agronegócio, manejo, safra, mercado, tecnologias ligadas à agricultura e à pecuária e serviços de muita utilidade para o produtor rural. E tem espaço para o melhor da nossa música raiz e regional. Então eu espero você às 8 da noite. Temas Bíblicos está de volta, vocês não vão acreditar, é o último bloco. O pastor Fábio Ben-Yehudá está aqui falando com a gente sobre ideologia de gênero. Você pode falar, ideologia de gênero no tema bíblico? Exatamente, porque é sobre isso que a igreja tem que discutir e entender. Pastor, em que momento, na sua opinião, uma criança está preparada para ouvir sobre sexo? Aí eu não estou falando só sobre menino e menina, mas estou falando sobre questões sexuais propriamente dita, aquilo que na escola podem ensinar errado. Bom, primeira coisa, nós precisamos entender que, assim como uma criança ou um adolescente, ele toma uma decisão de ir contra a sua natureza, é porque houve falha dos pais. É a mesma coisa as drogas, né? Não é só pobre que se envolve com drogas. Há uma carência, né? Então, assim, o menino, o homem, ele precisa ter mais contato com o seu pai. A ausência dos pais, Jaqueline. Por isso que eu falo da família. Os pais estão ausentes, os pais precisam levar os meninos para fazer coisas de meninos. Jogar bola, soltar pipa, sair um pouco do computador, da internet. Porque a gente sabe que a internet é terra de ninguém. Eu acho interessante, outro dia eu estava ouvindo um pai falar, não, o meu filho ele tem 3 aninhos. Ele vai pescar comigo de sábado. Isso. Ele vai no futebol. Outro dia eu vi o meu cunhado levando os meus sobrinhos de 4 e 3 anos pro futebol com ele. Vai ver os homens jogarem, vai ficar sentado, vai andar com o pai. E é isso mesmo, né? Tem que ter esses momentos. Isso, porque, na verdade, a natureza do menino é ele defender mais a mãe. Uhum. E a menina defender mais o pai. O menino gruda mais na mãe, se deixar, né? Por isso que o pai, ele precisa ter atividade com o seu filho. Ele precisa levar o menino para fazer coisas de menino. Assim como a mãe precisa levar a menina para fazer coisas de menina. Tem filhas que não é amiga da mãe. Não são próximas, é verdade. São até concorrentes em alguns casos, hein, pastor? Exatamente. Pastor, faleceu o pai ou faleceu a mãe, por algum motivo esse pai ou essa mãe está ausente. É importante ter uma figura masculina, ou no caso das meninas, uma figura feminina que faça essa substituição, Sim. ou que esteja nesse lugar? Exatamente. Pode ser um tio, um avô, tios, né? dos avós, né?
É importante isso. E vai chegar uma hora que vai ter que falar de sexo para essas crianças. Essa é a minha pergunta. Né? De sexo para essas crianças. Então, a gente tem que parar de ser inocente, de achar que a criança não sabe, que sabe sim. Claro que sabe, né? Tem que chegar uma hora e falar. Como saber qual é essa hora, pastor? Porque tem criança que amadurece mais rápido, criança que demora mais para amadurecer, e tem a maneira certa de se falar para cada faixa etária também, né? Isso. Então, tudo depende de como a criança ela responde, né, na sua mentalidade. Né? Tem criança, como você falou, que ela já é mais desenvolvida. Então, conforme você vai vendo o desenvolvimento, é importante você já começar a falar. Né? Agora, uma outra coisa, a criança ela tá vendo o que acontece dentro de casa. Né? O pai é casado com a mãe. Agora, se é um lar que a mãe é casada com a mãe, como é que fica? Como é que fica a cabeça dessa criança? Como é que fica? Então, ela já está vendo. Então, ali, teoricamente, por isso que é importante a igreja, a escola bíblica, por isso que é importante essas crianças estarem se envolvendo com as coisas de Deus, né? E aí, no decorrer do caminho, vai ter que chegar uma hora e falar. Porque talvez a preocupação é mais as meninas. Ah, é porque vai chegar uma hora que a menina, ela vai menstruar. Como que eu vou falar? Mas não é só isso, né? Existe uma questão de fatores. A gente vê aí que tem menina aí de 13, 14 anos querendo namorar, não sabe fritar um ovo, quer namorar, né? Então não sabe qual é o problema de um relacionamento. E, gente, pai e mãe ser pai e mãe ser mãe, é não, é sim. Eu fui criada na igreja, eu fui criada ali, ó, com meu pai e com minha mãe, e fui namorar depois que já estava na faculdade. Essa foi a minha vida e não tenho nenhum problema por isso. Era diferente? Sofri certo preconceito na escola? Talvez até tenha sofrido, mas eu digo que valeu muito a pena e hoje eu sou muito grata aos meus pais, porque quando eu namorava com meu marido, pastor, já com mais de 25 anos, eu tinha horário para chegar. E assim era. E como você sabe se tá com o homem certo para as meninas? Se esse homem respeita esse horário, se não, minha filha, sai fora que ninguém te quer melhor que teu pai e tua mãe, não. Eu tenho um amigo, Eli Casado. Eu sempre cito ele. Ele é casado 2 vezes, no nome casado, né? Ele tem 2 filhas e ele sempre falava assim pra mim, olha, minhas filhas só vão namorar depois que terminar a faculdade. E ele levava elas pra faculdade, levava, buscava, trazia, né? Então, assim, não é um pai careta, não é... Talvez, pastor, você é muito quadrado, não. É o cuidado que se tem de falar, não, eu digo que os meus pais sempre respeitaram. Quando eu queria ir pra uma festa, eu ia... Eles me buscavam. Eu tinha certeza que o meu pai, ele nunca ia entrar no meu ambiente, ele não ia entrar na minha festa. Mas eu sabia que qualquer problema que eu tivesse, eu digo mais. Meu pai estava ali perto na esquina para me buscar. Como quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de sábado à noite aqui, o meu pai sempre estava aqui para me buscar às 10 horas da noite. Então, essa presença faz a diferença, não é mesmo? Faz muita diferença. Então é importante o pai chegar pro filho, o homem, e conversar com ele a respeito de um relacionamento. Filho, o homem se envolve com mulher. Então o pai fala com o menino, ou a figura que representa. O pai fala com o menino. E a mãe com a menina. Ou a figura masculina fala com o menino. E a mãe, ela fala com a menina. Tá, a mãe tem vergonha ou o pai tem vergonha. A gente sabe que na igreja não é difícil isso acontecer. O que tem que fazer nesse caso? Pode pedir ajuda do pastor? Pode pedir ajuda do pastor, mas o pastor vai apenas orientar o casal. O pastor não pode se envolver na criação dos filhos. É importante que sejam, tendo os pais, é importante que sejam os pais. Tem que ser os pais, tem que ser os pais. Esse é o papel dos pais, é o papel dos pais. Não, o papel do pai não é só colocar comida na mesa. É educar. Eu falei aqui no programa passado, por isso que é duro. Uma pessoa, ela tem 2 filhos, ela educa. Acima de 2, ela cria. Porque é difícil, mas ela tem que chegar e falar dos perigos que acontecem, das doenças que existem, né, de um relacionamento sexual ilícito, o que é fornicação, o que é prostituição, o que é lascívia, né, o que são esses tipos de pecado. Por isso a importância de uma igreja que instrui verdadeiramente o que é uma escola bíblica de verdade, uma escola para umas crianças de verdade. Não é só ficar pintando com um lapisinho, mas instruir o que é as coisas de Deus, o que Deus gosta, o que Deus condena. Ocupa seu jovem, minha gente. Eu sempre digo isso na Igreja da Graça, lá de Vila Diva. Na minha adolescência eu não tive tempo para pensar em namorico, não, porque fim de semana eu tinha atividade e meus olhos brilhavam por aquelas atividades, porque eu tinha encontro de jovens, porque eu ajudava o outro não sei aonde. O pastor delegava funções para nós. Todo jovem tinha alguma coisa para fazer. Todo culto, algum jovem ia fazer alguma coisa. A gente sentia que a gente tinha... se eu não for...
vai faltar isso, o pastor está confiando em mim. Gente, isso fez a diferença na minha adolescência, pastor. Eu quero ver cada vez mais isso para os jovens. Exatamente. Então, eu vejo problemas hoje que na minha época não tinha. Às vezes você conversa com uma menina de 14 anos sofrendo de paixão. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Doente. Doente, pastor. Enfrentando pai, mãe por causa disso, né? Pode isso não. Então, assim, o problema é quando a paixão é pelo mesmo sexo. Então, aí vai ser pior. Porque uma coisa é você conter algo que é natural. Outra coisa é você trabalhar contra a natureza. Pastor, tem um tópico aqui, nos tópicos que o senhor mandou para mim. Um deles é o que é afeição desordenada. Eu estou no último bloco, mas o que é isso, pastor? Por exemplo, há pessoas que você não define se ela é homem ou mulher, né? Então, é isso que o livro de Romanos fala, né? Então, você não define pela aparência que tipo de pessoa, sei lá, se ela é homem ou se ela é mulher. Triste que isso tenha se multiplicado um pouco, né? É triste, né? Nós precisamos ter afeição, nós precisamos parecer com algo, né? De preferência com Cristo, com os ensinamentos de Cristo, né? Ah, pastor, mas Jesus era homem, eu sou mulher. Então procure parecer com Maria, né? Não é verdade? Ou com as mulheres da Bíblia, com as mulheres que existem na Bíblia, são quantas, né? Então, nós temos bons exemplos para se seguirem, né? Então, nós precisamos, sim, ter Cristo como nosso exemplo. Pastor, para a gente caminhar, infelizmente, para os últimos minutos, eu queria entender algumas coisas importantes. Há algumas semanas eu recebi aqui o pastor Éber Cucarelli e ele falou para a gente sobre uma conversa que ele teve com uma moça que trabalhou aqui, é cristã e hoje mora no Canadá, e ela estava dividindo a história do que o pastor dela estava contando, que é um problema que eles acabaram permitindo que de alguma maneira fosse instituído lá, que hoje os pastores são obrigados a fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo. Por N motivos se chegou nesse ponto e hoje o pastor vai preso, algemado, se não fizer. A minha pergunta é, a gente não tem que ficar de olho, começando por essa ideologia de gênero, até outras questões, cobrando os nossos representantes para a gente não chegar a situações piores como essa que eu citei agora? Veja bem, no Brasil, o Brasil ele é regido pela Constituição, né? Então toda lei que for criada contra a Constituição, ela é inconstitucional, né? Então o que priva é a Constituição, é lei pétrea, não pode ser mudada. Ah, mas é uma lei antiga, precisa ser mudado. Não, é Constituição do país. O Brasil ele é regido pela Constituição. Então, e se for mudado, vai render pano para manga nessas questões? Não vão mudar, não vão mudar. É impossível mudar. Mudar a Constituição do país, só muda uma Constituição do país um governo que não é democrático, uma ditadura. A ditadura, sim, ela muda. Mas leis como essa aqui não é lei ainda, né? É de ideologia de gênero, vem de alguma maneira contra a Constituição? O que a gente pode fazer com relação a isso? Ela vem contra, sim, como o livre-arbítrio, o direito de se expressar, o direito de ir e vir, o direito de você fazer o que você queira, certo? Então, uma igreja, por exemplo, ela é fundamentada em cima da Constituição do país. Por exemplo, a igreja, ela se dá o direito de casar apenas membros da sua igreja. Membros. Na nossa comunidade, eu só caso membros e pessoas que fazem o curso do casamento. Não vai simplesmente chegar lá... E também não é assim, eu sou evangélico, me casa. Também não é desse jeito, Não é né, desse pastor? jeito. Chegar lá, dá para você casar amanhã? Não. A igreja católica, a igreja apostólica romana, por exemplo, ela cobra os casamentos, né? E não sei agora, mas antigamente tinha que fazer... Mesmo para eles tem todo... Tinha que fazer catecismo, tinha que fazer um monte de coisa para se casar. Não sei hoje, tá? Mas só se casa quem é membro da igreja. Na nossa comunidade, isso está no estatuto da nossa igreja. E é bom que as igrejas estejam atentas a isso. O estatuto da nossa igreja, ele é registrado, ele é um estatuto. Então é importante, quando o pastor faça o estatuto da igreja, ele coloque isso no estatuto da igreja. Que a igreja só case membro da sua igreja, né? Que ela só case membro da sua igreja e depois de fazer um curso de casamento. Então eu não acredito que vai ter pessoas que vão querer
ficar na igreja vou casar aqui, mas eu vou me membrar essa igreja. Não faz sentido também, né, pastor? Não faz sentido, não há um porquê. Eu prego. Você acha que eu vou entrar numa igreja em que eles entendem que mulher não prega e vou falar e vim pregar aqui? Não faz sentido nenhum. Não. Então, se eles querem casar, procure quem case-os, né? Se for um direito estabelecido por lei, que eles recorram a esse direito, mas a igreja, ela casa membro da igreja. E então, assim, é difícil uma pessoa ficar ali infiltrada dentro da igreja. Pelo menos ali na nossa comunidade, não. Porque eu sou bem rígido com muitas coisas e às vezes as pessoas não conseguem ficar ali 1 ou 2 semanas. Porque existe, sim, um estatuto a ser seguido, regras. Você quer o endereço da igreja, né? Daqui a pouco a gente te passa. Né? Deixa eu caminhar para o fim, pastor. Infelizmente, ideologia de gêneros. Quero que o senhor deixe um recado final, tanto espiritualmente falando, como qual a atitude, e não só você que é evangélico, você que está me assistindo e que fala, uau, que perigo essa situação para os meus filhos, para os meus jovens, para as pessoas que eu conheço, qual é a atitude física que a população tem que ter contra isso? Bom, a população precisa ter punhos, braços firmes. Primeiro, porque nós somos a maioria, né? Segundo, porque as nossas escolas não estão capacitadas nem para dar um ensino fundamental, quanto mais para falar de gênero, tá? Então nós temos que lutar por aquilo que é direito nosso. Na minha época, se levantava a bandeira e cantava o hino nacional. Hoje nem isso se faz. Agora quer dar um treinamento de uma ideologia desnecessária, aonde não se cabe, a escola não tem essa competência para isso, tá? E espiritualmente falando, nós devemos orar mais, o povo tem que sair do seu comodismo, precisa buscar a Deus em oração, porque o cálice da ira de Deus, tudo isso prova que o cálice da ira de Deus está prestes a se derramar. E quando esse cálice se derramar, então virá o acerto de contas, e isso ninguém pode mudar, ninguém pode manipular a Bíblia, ninguém consegue manipular a Bíblia. O dia do acerto de contas vai chegar. Vai chegar. E cada dia ele está mais perto, essa é a certeza que a gente tem. Está mais perto. Então, oremos mais, busquemos mais, procuremos corrigir o curso da nossa vida, vamos procurar ajuda. Nós entendemos o sofrimento de pessoas que sofrem com coisas que às vezes elas não querem, mas foram impostas a seguirem. E por isso que Jesus, ele quer aliviar esse fardo das pessoas, né? Yehoshua, ele veio para aliviar esse fardo, para tirar esse fardo pesado das costas das pessoas. E ele pode fazer isso, como muitas pessoas mudaram, pessoas que estavam até mesmo no homossexualismo, pessoas que já tiveram o seu corpo transformados pela medicina, tiveram uma mudança no seu pensamento, uma mudança de atitude, mudaram, seguem o seu curso, hoje são pais de famílias, têm filhos, né? Então há mudança, há jeito de mudar, sim. Pastor, eu tenho que finalizar, já estourei o tempo, mas é só uma colocação importante. Caso a ideologia de gênero seja aceita no município, no estado, no nosso país, de alguma maneira, como os professores terão que tratar as crianças? Então, nós temos que lembrar que existem professores evangélicos também, né? Então eu acho que é o seguinte... Porque a ideia é não tratar menino ou menina, né? Isso, né? Vai ter que tratar pelo nome. E aí, como é que fica? E o banheiro? Se o menino achar que tem que entrar no da menina, ele vai poder, né? Então, aí sim, até gostaria de falar isso aqui, porque talvez até mudem a atitude. O governo vai ter que investir muito dinheiro para mudar muita coisa. O governo vai gastar muito dinheiro desnecessário para mudar banheiros públicos, escolas, por exemplo. O governo vai gastar muito dinheiro com isso. Não vale a pena gastar dinheiro com isso. E desculpa, gente, eu sou mulher. Mulher é mais frágil fisicamente do que o homem, exceto alguma mulher que seja, sei lá, lutadora, atleta. Imagina um homem fingindo que é homossexual, entrando num banheiro feminino e ele faz o que ele quiser com uma mulher, pastor. Isso é outra preocupação, outra bandeira que eu levanto. Olha a que risco, de um modo geral, a situação pode correr para todos nós. É por isso que precisa ter segurança, precisa ter um cuidado, precisa... Será que o governo vai querer investir nisso tudo? Então, vai ter que ter segurança. É uma outra discussão, né? Vai ter que ter segurança, vai ter que cuidar disso com carinho. Gente, não briga comigo que acabou. Pastor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, como é que pode fazer? Eu vou pedir para o senhor deixar o endereço da igreja também, então. Eu vou passar o telefone e só passo o endereço, tá?
Tá 0 bom. operadora 19 9960 1655. Tem o site www.comunidadefamiliadedeus.com.br, o e-mail prfabio@comunidadefamiliadedeus.com.br. Quem quer fazer uma visita à igreja, está nos assistindo? Tá. No site, você só faz uma correção. É Comunidade da Família dá. de O que Deus. eu falei? Comunidade Família de Deus. Tá, tem o dá. Tá bom. Tem o dá aí. Comunidade da Família de E no e-mail Deus. também. .com.br, no e-mail também, aí você consegue ter o acesso de localizar um dos nossos endereços. Eu, por exemplo, eu fico na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Estou ali na Avenida Brasil, número 658, na Avenida Brasil, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, cidade vizinha a Campinas, da região metropolitana de Campinas. Em Campinas, nós também temos igrejas, ou em qualquer comunidade da Família de Deus, você pode procurar um dos nossos pastores, eles estão orientados a te atender. Se nós não temos, eu aconselho você também procurar uma igreja próxima à tua casa, Não fica conversar sem igreja, com o né? pastor. Não fique sem igreja. Não fique, procure uma igreja. Existem pastores sérios que estão ali para te orientar, para falar sobre isso. Então é a comunidade da família de Deus.com.br. Entra lá, você vai encontrar algum endereço se você quiser visitar a igreja do pastor, mas o importante é você estar em uma comunidade. Um dia a gente pode até falar sobre isso. Pastor, muito obrigada. Uma Eu que ótima agradeço, noite. Jaqueline. Eu quero simplesmente finalizar fazendo um convite para você. Entra na minha página facebook.com/Jaqueline Stefano, tá? J-A-C-Q, tá? Jaqueline Stefano, C-Q-U-E-L-I-N-E. Você vai entrar na página, não no perfil, que o perfil já está lotado, vai ter uma foto minha com o pastor. Se você tem mais perguntas sobre esse tema, você vai deixar lá no comentário a sua dúvida, que eu vou postar um vídeo, em breve vou preparar um vídeo com o pastor Fábio. A gente vai postar nas redes sociais para poder esclarecer a sua dúvida com um único e principal objetivo: abençoar a sua vida. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica com Deus. Até domingo que vem ou amanhã no nosso programa às 12h15 da tarde. Tchau.